Nesta noite, nós vamos entender a grandeza do nosso Deus. A grandeza do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, igreja. Às vezes a gente está com dificuldade. Por exemplo, o pastor Nelson começou um projeto hoje, agora. Eu estou ministrando nos casais. Começamos com um casal, com uma família, pelas redes Google Meet, essas coisas aí. Eu fico 1 hora conversando com o casal, às vezes está com dificuldade, está com lutas, não está vendo saída, não está vendo caminho. Eu fico lá na minha casa, na última ministração fiz de pijama. E falando da palavra de Deus, e explicando que nosso Deus é grande. E já estamos aí na segunda sessão espiritual de trabalho, de ministério, e a família já está bem melhor. Ou seja, se você precisar dessa ministração, o pastor Nelson vai fazer. Vou agendar com você, a gente marca um dia, normalmente de quarta ou sexta-feira à noite. E aí você vai expor as suas dificuldades, e através da palavra de Deus, nós vamos ministrar, e Deus vai transformar a tua vida. Por quê? Deus é grande. Amém? Vá comigo, pode ficar sentadinho mesmo. Salmo 48. Porque a igreja nasceu para fazer a obra, irmãos. A igreja, o pastor está aqui para fazer a obra de Deus. Para ministrar a palavra de Deus. Por isso o pastor se coloca à disposição para ajudar famílias. Salmo 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Da cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. De bela alta situação, alegria de toda a terra, é o Monte Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Pois eis que os reis conspiraram juntos, vieram chegando. Viram-na e então ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Até aí. O nosso Deus, a grandeza do nosso Deus deve ser louvada. Quando você começa a frequentar a igreja, tem muitas pessoas que às vezes estão muitos anos na igreja e não conhecem a grandeza desse Deus. Que às vezes não é ministrada essa palavra. As pessoas querem coisas de Deus, mas elas não querem entender quem é o Deus que dá as coisas. Todo mundo quer coisas, mas ninguém quer saber como conquistar aquela coisa, como conquistar aquele negócio. Se você quer se formar numa universidade de ponta, você vai precisar se preparar. Não adianta você olhar para o teu amigo, para aquele colega, para alguém que está prosperando, está feliz na carreira profissional, e você almejar aquilo, se você não quiser saber como chegar naquilo. Você quer ser um grande jogador de futebol, mas se você não gosta de treinar, se você não tem habilidade para ser um jogador, se você é preguiçoso, você nunca vai chegar a ser. Se você quer ser um advogado, mas você não gosta de ler, pastor, eu detesto ler, então vai procurar outra coisa, porque o advogado tem que ler. E quanto mais ele se especializa, mais ele precisa conhecer. Porque tudo é muito dinâmico. Tudo muda muito. Você quer falar idioma? Qual idioma você quer falar? Não sei, pastor. Então você não vai falar nada. Você tem que saber o que você quer e você buscar aquilo. Olha como é bonito. O pastor Nelson falando inglês lá no Paquistão. Você pode falar também. Porque o teu Deus é grande. Deus, ele dá oportunidades para a gente. E olha para o irmão do lado e fala assim: todos nós recebemos oportunidades.
você tem que começar a ficar ligada nas oportunidades que o teu Deus, que o grande Deus dá, porque Ele faz coisas grandiosas. Nosso Deus faz coisas grandiosas. Vamos lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 9. Essa é a introdução da palavra, porque eu vou falar alguns aspectos que comprovam a grandeza de Deus. Jó, capítulo 5, versículo 9. Você gosta da história de Jó? A palavra diz assim: a grandeza de Deus é muito tremenda. Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar. Nessa versão, o qual faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas, sem número. Ou seja, o teu Deus, ele é ilimitado. Não existe limitação para o seu Deus. Quando você aceita o Senhor e quando você conhece a grandeza de Deus, você recebe um cartão de crédito espiritual ilimitado. Quem limita esse cartão? Você. Deus não. Ele é ilimitado. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis. O que é isso? Coisas que nós não podemos entender. Não tem como você entender. Coisas maravilhosas. E sem número. O que quer dizer sem número? Ele é Deus, igreja. Nós é que limitamos Ele. Tem um jogador, um dia eu estava conversando com um jogador de futebol, o nome dele é Silas, ele jogava no São Lourenço, da Argentina. Ele falou para mim: pastor, eu sou amigo dele e do irmão dele. Pastor, teve uma final, São Lourenço, acho que com o River, e fazia muitos anos que o São Lourenço não era campeão da Argentina. E nós chegamos na final. E na hora da preleção, eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, eu quero um gol. Começou o jogo, aquele jogo pegado, aquela coisa toda. Silas vai lá e faz um gol. Glória a Deus. Deus fez o que ele pediu. Mas ele perdeu 5 gols. O que ele pediu para Deus? Eles ganharam de 1-0, foram campeões. Mas ele falou: eu não precisava sofrer tanto. Às vezes a gente sofre porque a gente não sabe pedir. Porque você limita a Deus pela tua fé. E você não busca aumentar a tua fé. Você limita a Deus. Olha, Senhor, eu quero eu quero meio. Olha, eu não mereço, mas quem aqui já falou que não merece? Nós merecemos pela graça. Obviamente que nós não temos merecimento nenhum. Mas a partir do momento que Jesus, você entrou na casa de Deus, que você entrou na presença de Deus, já não é mais você que merece. É a graça de Deus que derrama sobre a tua vida. Mas você tem que ter fidelidade a Ele. Não é simplesmente querer coisas dEle, sem mostrar fidelidade a Ele. Irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que você não vê. O Espírito Santo, ele anda com você. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o que é todo dia? Sem número. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que significa? Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que falar: Senhor, vem comigo. Senhor, cuida do meu filho. Senhor, cuida da minha filha. Senhor, cuida da minha empresa. Senhor, porque Ele é eterno. Você e eu não somos eternos. Você vai passar. Eu vou passar. Vem teu filho, a nova geração. Vem o filho do teu filho. Vem o filho do teu filho. E ele continua sendo Deus.
O que o mundo quer? O mundo quer tentar paralisar esse poder de Deus. Mas quem pode paralisar? Quem criou? Você mesmo. Quem criou o mundo? Quem criou as estrelas? Nós fomos lá ontem para ver o sol. Sol, não é o sol? Quem criou o sol? Deus. Quem criou as estrelas? Deus. Quem criou você? Lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa. Você faz chapinha. Né? Bem que tem uma irmã aí que falou que não pode fazer chapinha. Você corta o cabelo, você se arruma. Porque Deus quer ver você na beleza. Porque você é imagem e semelhança dele. Nunca se coloque como um abandonado, um perdido, um que não tem jeito, que não tem saída. Você tem saída sim, porque você é feito para a glória de Deus, do grande Deus. Você tem que olhar no espelho, você tem que olhar para você e saber que o teu Deus criou tudo. Eu queria que colocasse Jó 36:5, rapidinho, para a gente ir para as ações de Deus. Agora eu vou comprovar na Bíblia o que eu acabei de falar. Você acha que você é desprezado por Deus? Não é, igreja. Eis que Deus é muito poderoso, contudo a ninguém despreza. Grande é no poder de entendimento. Deus não despreza ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe raça. Se é branco, se é preto, se é amarelo. Para Deus existe ser humano. Deus criou ser humano. Quem faz distinção? O homem. Na maldade do homem. Deus, ele é tão poderoso que ele não despreza ninguém. Ninguém, irmão. Ninguém é ninguém. Quando você se aproxima de Deus, quando você começa a entender quem é esse Deus, quando você para de se limitar, você começa a subir no mundo espiritual para a glória de Deus. Você começa a entender. Quando você começa a buscar a face de Deus, começa a acontecer um monte de coisa para te tirar da presença de Deus. Pessoas vão vir contra você. Pessoas vão falar, olha lá, ó, já está indo com a Bíblia na igreja. Está indo para a igreja. Era largado, ficava no bar tomando pinga, agora está indo para a igreja. Como é que pode isso? Porque Deus é grande, Ele te escolheu. Ele não te desprezou. Se você tem que entender que você não é um desprezado. Você tem que entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele é grande em perdoar. Ele é grande em misericórdia. Ele é grande em amor. Ele é grande em graça. Aquela pessoa que às vezes você vê, não tem jeito para essa pessoa. Você fala, não tem jeito. Ué, quem está falando é você, não é Deus. Pode até ser que não tenha jeito. Mas não somos nós que vamos limitar o poder de Deus. Não somos nós que vamos falar o que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Então, eu vou começar falando agora da grandiosidade do nosso Deus. Por que Ele é grande? Primeira coisa, Deus, Ele sabe o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. E eu já ganhei uma cientista para o Senhor Jesus através desse salmo. Peguei um avião uma vez, morava em Florianópolis, e esse avião ia para Porto Alegre. E sentou uma morena do meu lado. Deus falou para mim, fala com ela. Eu falei, eu vou falar não. Fala com a moça. O Espírito Santo falando. Ele é uma pessoa, não é uma pessoa, Danilo? Fala, Nelson, com a moça. Eu falei, não vou falar, Senhor. Eita.
mas tá teimoso hoje. Fala, eu comecei a falar com a moça, tudo bem? Ela, oi, tudo bem. Vai para onde? Vou para Porto Alegre. E você? Vou para Florianópolis. Ou seja, eu ia descer antes dela. O voo São Paulo-Florianópolis tem 50 minutos. Deus falou para mim, eu te dou 50 minutos para ganhar essa moça para mim. Falei, meu Deus, que desafio. Irmão, cada desafio que eu já tive. Perguntei para ela, falei, tem que ser rápido. O que você faz? Sou cientista. Falei, pronto. Estou morto. Sou cientista do INPE. Falei, ai meu Deus. Mulher inteligentíssima. Falei, ai meu Deus. Mas quando Deus quer te usar, Ele te prepara. Presta atenção nisso. Você tem que ficar atento aos sinais de Deus. Eu tinha, há 6 meses antes, feito uma visita ao INPE, em São José dos Campos, que eu estava fazendo um projeto de rastreamento. E aí nós fomos lá, em São José dos Campos, conversar com os cientistas lá. Eu falei para ela, eu conheço lá. Ah, você conhece? Quer dizer, né? Não, eu conheço, mas eu não sou cientista nada. E conversa vai, conversa vem. Eu logo entrei no assunto, você crê em Deus? Ela falou, não. Falei, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu não creio em Deus. Isso é uma loucura, isso é uma falácia, vocês estão loucos. Você crê em Deus? Falei, creio. Ela falou, não, imagina, Deus não existe. Deus não existe. Eu até hoje não achei ninguém para me provar que Deus existe. Só que eu sou uma pessoa que leio muito. Presta atenção como Deus vai te usar. E aí eu comecei a conversar com a moça, falei, não, eu estou enrolado. Aí eu li que os cientistas tinham encontrado uma nova constelação estelar. Eu falei para ela assim, poxa vida, você ficou sabendo daquela constelação estelar que foi encontrada pelo Hubble? Ela falou, nossa, isso realmente é verdade. Eu falei, então, como é que você me explica isso aí? Ela falou para mim, a única coisa que eu não queria que você falasse era sobre esse assunto. Eu falei, mas nós já estamos no assunto. Ela falou, não tem explicação. Para você não tem, mas para mim tem. Aí ela falou, qual é a explicação? Salmo 147. Vamos lá no Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. Ou seja, nós começamos um culto aqui, abertura do culto com louvor. Estamos na lição de casa. Ok? Estamos na lição de casa. Versículo 2. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Ou seja, Ele edifica em Jerusalém e traz você que fazia tempo que não vinha para a igreja, vem para a igreja porque você tem que ouvir a palavra hoje. Aí, versículo 3, é o que eu estava fazendo com a moça lá. Sara os quebrantados de coração e cura as feridas. Aí já entrei nas feridas. Falei, ó, você tem uma ferida aí, seu relacionamento. Ela começou a chorar no avião. Agora eu vou te responder a questão das estrelas que você não conhece. Que o meu Deus conhece. Versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Ela olhou para mim e falou, mas você é abusado, hein? Eu falei, sou abusado não, conheço a palavra. Versículo 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Eu falei, você pode se formar, você pode ser cientista, você pode ser a maior cientista, você pode ganhar o prêmio Nobel das estrelas. Só que você nunca vai entender como é que o nosso Deus criou elas. Moral da história, trocamos e-mails. Ela manda um e-mail para mim, eu mandava e-mail para ela sobre as coisas de Deus. Ela mandou um e-mail para mim. Nelson, comecei a frequentar uma igreja aqui em Porto Alegre para conhecer, não que ela tenha se convertido, mas ela começou a ir para a igreja para começar a entender quem é esse Deus. Deus vai te usar. Deus nos usa para ganhar as almas, as pessoas que você nem imagina.
Você tem que ter sabedoria. Deus, Ele conhece os rios, Ele conhece a quantidade de águas, Ele tem a medida sobre todos os grãos da areia, sobre tudo. Isaías 40, 12. Quem mediu com o seu punho as águas? Faz assim com o teu punho assim. Você acha que dá para colocar toda a água do mar na tua mão aí? Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças. Deus sabe o peso de cada monte. Nós não fomos no monte ontem? Deus sabe o peso daquele monte. Deus sabe que você esteve no monte orando. Quem pode medir, pesar as montanhas na balança e as colinas nos pratos? Agora tem um versículo, irmãos, que eu acho maravilhoso, que é Isaías 40, 22. Imagina o mundo, o globo, e ele, o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, o desenrola como tenda para nela habitar. Começa que se você crê que a terra é plana, já quebra aí. Porque Deus está sentado num globo. Ele está sentado lá em cima. E ele olha para mim, para você como um gafanhotinho. Lembra daquele filme? Oi, gafanhoto. Nós somos pequenininhos diante de Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Quando você se aproxima de Deus, você começa a ter um relacionamento com aquele que está sentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz que o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés dele. Você já tentou brigar com Deus, discutir com Deus? Já tentou? Já tentou? Vamos lá agora, em Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra, escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? A Bíblia diz que Deus, Ele senta, Ele está lá no céu, lá. Aí Ele senta no globo. Tirar um descansinho lá, Ele senta lá. A terra, onde nós estamos aqui, é onde fica o pezinho dele. Você tem noção do tamanho desse Deus? Ele senta lá no globo, depois você entra lá no Google, onde você quiser, ter uma ideia do tamanho do globo terrestre. A circunferência. Deus está lá sentadinho. Fica o pezinho dele aqui na terra. E você acha que existe alguma coisa impossível para o teu Deus? Você acha que o problema que você entrou aqui hoje, falando com Deus, é impossível? Você acha que tudo pode ter um direcionamento sem a vontade de Deus? Começa a colocar a tua vida no direcionamento de Deus. Deus começa a corrigir o teu caminho. Porque Ele olha para mim e para você, pequeno gafanhoto. Olha o pequeno gafanhoto fazendo besteira. Ele não vai lá mexer você com uma marionete. Porque você tem escolha, você escolhe o que você quer da tua vida. Só que você paga pela tua escolha. E Ele está lá sentado no globo, irmãos. Se você quer Deus, amém. Se você não quer, amém também. Ele continua sentado no globo. Você não vai mudar nada nele. Ele
é que tem o poder de nos mudar. Ah, eu não quero Deus, eu não quero Jesus. Problema teu, ele continua sentado no globo, olhando para você. Eita, vai quebrar a cara, hein? Ele fica falando, depois ele fala lá com Jesus, filho dele. Olha lá, olha. Dá um jeito lá, manda o Espírito Santo dar um toque. Sabe quando acontece problema na tua vida? Você cresce. Quando não acontece nada, você não cresce. Quando Deus quer tirar alguém do teu caminho, Ele mostra quem é esse alguém. Aí você, ai meu Deus, eu não imaginava isso. Aí Jesus olha para você e fala, mas é bobinho. Sabe de nada, inocente. Quando você vê alguém sofrendo, quando você vê que o negócio não vai para frente, quando você assina documentos que não devia ter assinado, você sabe que o único que pode resolver está sentado no globo. Só ele. Se você tiver o poder de falar e o teu e-mail chegar lá, que o e-mail tem que chegar lá, ou o WhatsApp, sei lá, tem que chegar lá. Você manda uma mensagem para o amigo, ele visualiza e não responde, você fica brabo, né? Imagina você mandar uma mensagem para Deus, ele visualizar e não responder. Não tem nada com você não. Você acha que isso não pode acontecer? Pode. Pode, porque eu já vi muito isso. Mas ele quer visualizar a tua mensagem e responder na hora. É quando você se quebranta diante de Deus. É quando você diz, Senhor, eu sou falho. Não é religioso. Deus não tem nada com religioso. Deus não tem nada com aquele que diz que você vai para aquele lugar ou daquele lugar. Deus não tem nada para aquelas pessoas que querem controlar a tua vida. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso são homens que querem controlar a tua vida. Deus, Ele próprio não te controla. Vou levantar aqui. Deus não te controla. Agora vem homens falando que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Começa a julgar a tua vida, e aí você se afasta da igreja, achando que estava se afastando, e acaba achando um grande problema, porque você se afasta de Deus. Ah, mas eu não vou mais na igreja, porque o outro lá pegou dinheiro, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Presta atenção, Deus vai te dar um lugar, você vai estar plantado num lugar onde seja uma igreja séria, onde as pessoas pregam a palavra, onde a palavra seja uma palavra de transformação. Sai! Se você está sentindo que está sendo roubado, que está tendo problema, que não está criando nada para você, sai! Aqui na igreja eu digo assim, não está feliz? Sai! Abençoado, pastor Nelson, eu não nasci para amaldiçoar ninguém. Sai abençoado. Se quiser voltar, volta abençoado. Porque eu nasci para abençoar. E tem muitas pessoas que não ficam aqui porque elas não aguentam o peso da palavra. Porque a palavra é pesada, irmãos. Mas a palavra transforma. Nós somos filhos, eu também sou filho. Deus também me corrige. Qual é o filho que o pai não corrige? Se você não corrige teu filho, você está no mau caminho. Por quê? Porque o filho normalmente, ele entra em tormenta e tempestade. Vamos falar de tormenta e tempestade. Quem gosta de tempestade aqui? Eu não gosto, não. Sou muito chegado. Mas a tempestade, ela prova a gente. A Bíblia diz que Deus caminha no meio da tormenta. Eu vou ler um versículo aqui agora que você vai falar, meu Deus. Vai lá no livro de Naum. Você sabe onde está Naum na Bíblia? Olha. Naum, a pastora Lu sabe de cor todos os livros. Naum, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3, desculpa. Naum, 1:3. A primeira coisa que você precisa aprender, o Senhor é tardio em irar-se. Eita! O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés.
Presta atenção. Lembra que eu falei que ele estava sentado no globo? O pezinho estava onde? Aqui na terra. E a nuvem está ali, ó. O pó dos pés do Senhor. Está confirmando. O Senhor é tardio em irar-se, ou seja, mas ele ira. Então, cuidado com esse negócio que Jesus te ama, tem um plano na tua vida, viu? Aleluia. Cuidado, porque ele também tem ira. Então, ele ama sim, mas ele também tem ira. Não pode pregar só metade da palavra. Mas ele é tardio em irar-se. O que é isso? Ele vai tendo longanimidade, paciência comigo e contigo. Ele vai tendo paciência. Só que chega um dia que acaba a paciência. Você já teve gente assim na tua vida? Você, ai, não, mas ela vai melhorar, ele vai melhorar. Aí pisa no teu pé, pisa no calinho, pisa na joanete, vai pisando. Aí ele começa a se acostumar, agora hoje eu vou pisar no joelho, porque no joelho não vai dar problema. Pisei na joanete, não falou nada. Pisei na unha encravada, não falou nada. Pisei, não falou nada. Isso aí que é? Deus é assim, você vai pisando. E ele vai lá olhando. Você fala, não pega nada não, ele não vai fazer nada. Só que quando ele faz bem feito. Aí ele te leva pro pó, pra tempestade. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder. Só que ele diz que ao culpado, de maneira alguma terá por inocente. Se você é culpado, você é culpado. Não tem acordo. Se você é culpado, ele não vai ter você por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão, ou seja, o caminho dele é contigo no turbilhão. Você entra no turbilhão, você entra na tempestade e ele está com você. Você precisa começar a se você está na tempestade hoje, no turbilhão, você tem que começar a parar. Para tudo. Tem momento na tua vida que você tem que parar. Tem gente que assim, ele é sócio de uma pessoa, aí ele vai ser sócio de outro, ele começa a querer ganhar o mundo inteiro. O que Deus está falando? Para. Puxa os manches. Tem momento na tua vida que o melhor é você parar. Não fica procurando resolver do teu jeito. Para. Quando você para, Deus começa a andar com você na tempestade. Por quê? O problema é que às vezes nós gostamos de uma tempestade. Então você cria uma tempestade aqui, você cria outra tempestade ali, daqui a pouco você está o rei da tempestade. Aí Deus vai andar com uma tempestade. Qual tempestade você quer que ele ande? Então tem momentos na sua vida que você tem que parar. Eu parei, Jesus. A tempestade sou eu mesmo. Tem momentos na tua vida que a tempestade é você. Deus vai trabalhar em você. E as pessoas tentam procurar alguém para apontar. O culpado é ele. O culpado é ela, o culpado é o pastor, o culpado é o governo, o culpado é não sei quem, não, o culpado é você. Quando você entende a tua culpa e você para, Deus começa a transformar a tua vida. Deus começa a transformar quando você fala, Senhor, eu errei. Eu sou o culpado. Não é ele, não é ela, não é ninguém. Eu sou o culpado. Aí Deus olha para você e fala, eu vou andar com você nesse turbilhão. E aí ele começa a colocar a tua vida em ordem. Por que ele faz isso? Só mais duas a gente vai encerrar. Porque ele inclina-se para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Você acorda amanhã, você acordou amanhã. Linda, maravilhosa. Você olha no espelho. Aí você vai dar um trato, tomar aquele banho, passar, né? Creme, tudo. Jogador é assim, tem um jogador aqui que é assim, fica 3 horas no banheiro, passa creme. Irmão, eu não sei onde é que esse jogador arruma tanta creme. É creme daqui, creme pro cabelo. O pastor Nelson fica esperando o jogador sair do vestiário. Eu esqueci de passar meu creme pros cachos.
Vai lá, filho, passa o creme. Passa o creme, ativador de cacho. Eu estava com um jogador na Europa, Miriam. Oi, pastor, misericórdia, nós vamos lá no shopping. Eu esqueci de passar o ativador de cacho. Vai lá. Aí daqui a pouco ele volta com o cabelo todo cheio daquela brilhantina. Para mim é brilhantina. Foi coisa ali. Não, eu, 2 negão no shopping, lá na Sérvia, e o cara com o cabelo pingava aqueles negros. Foi a coisa mais linda. Então Deus, Ele observa tudo isso. Você acordou de manhã, imagina o Geraldo ativando os cachos. Né? O Hudson, ai meu Deus, Hudson. Miriam, eu vou ativar meus cachos. Irmãos, Deus observa tudo. Tudo. Salmo 113, 5 e 6. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, como eu acabei de falar, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Então, qual é a questão? Qual é o problema? É que Deus, Ele se inclina. Imagina você acordar de manhã e de repente você ser o sorteado. Hoje eu vou olhar o que o pastor Nelson está fazendo. 24 horas. Esse negócio de Big Brother aí, esse bicho aí, nós temos o Big Brother do céu, irmãos, que é o melhor. Deus já fez isso aí faz muito tempo. Não é ideia do homem, é ideia de Deus sabe. Ele observa você 24 horas. Por que nós não somos fulminados? Porque graças a Ele, Deus Todo-Poderoso, o grande Deus, enviou Jesus. Então quando Ele vai matar a gente, fulminado, Ele olha e vê o sangue de Jesus sobre a gente. Aí Ele fala, não vou fazer. Porque se Jesus não tivesse vindo, irmãos, não sobrava um. Mas quando Ele olha você, por que é importante você aceitar Jesus como teu Salvador? Porque é a vacina. Ele olha para você e fala, Ele aceitou Jesus, Ele aceitou meu filho. Ai, que bonitinho, aceitou meu filho. Ele está com os pecados lá, com as dificuldades, mas Ele vai resolver, vai dar um jeito. Agora, sem Jesus, não dá. O Senhor, Ele passa pela terra. E Ele vai operando grandes coisas. E para encerrar, Salmo 19, 1 e 6. O que tem que ver a natureza com Deus? Os cachorrinhos, os gatinhos, as plantinhas que tem na tua casa. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, Deus tem mãos. Os céus anunciam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Presta atenção. Um dia declara o outro dia. O que você faz hoje vai declarar o que você vai ser amanhã. E o que você revela numa noite vai ser transformado e mostrado na outra noite. Versículo 3. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras, até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Ou seja, Deus estende a linhazinha dele, lá no Paquistão. Nós estamos aqui. Até os confins do mundo, irmão. Para eles, nós somos os confins do mundo. E para nós, eles são confins do mundo. 14 mil quilômetros. Lá na China. É confins do mundo. Por toda a terra estende-se a sua linha. Deus estende a linha dele. Por toda a terra. E as palavras dele até os confins do mundo. Ninguém para a palavra de Deus. É impossível. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira.
Ou seja, a alegria de Deus. Pode seguir. Até o 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. Irmão, não tem jeito. Nada se esconde do termostato do Senhor. Não tem nada que Deus não saiba. Nada. O que é nada? É nada. O que você está planejando hoje, amanhã, daqui um mês, ele já sabe. O diabo não pode ler a tua mente. Ele ouve o que você fala. Mas Deus, ele conhece o teu pensamento. Deus, ele entra no profundo da sabedoria humana. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é grande. Grande em poder. Grande em obras. Grande em maravilhas. E ele é um Deus de perto e é um Deus de longe. A tua família pode estar em qualquer lugar do mundo. Ele sabe, se você orar, ele vai visitar a tua mãe. Minha mãe está em Birigui, eu oro todo dia para ela. Deus visita. A minha sogra está aqui em Santo André, do meu lado. Eu oro todo dia por ela. Deus visita. Eu oro por você. Eu oro pela tua casa, eu oro pela tua família. Deus me mostra. E eu oro. Para a glória de Deus. E Deus sabe todas as coisas. A Bia da Amanda, um dia no culto, eu falei para a Amanda, Amanda, me dá a Bia aqui. Orei por ela. Falei, olha, a Bia vai passar por uma luta, mas Deus vai livrar ela. A Amanda deu testemunho aqui. Porque Deus, ele sabe lá na frente. E ele pediu para que eu orasse para ela, para que nada acontecesse com ela. E a Amanda deu testemunho. Deus fez a obra na vida da criança. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Tudo que você for fazer, entregue ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele vai fazer. Não se preocupe. Não se preocupe. O Senhor tem todo o poder para realizar infinitamente mais de tudo aquilo que você pode pensar e imaginar. Aplauda ao Senhor, o grande Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.